Olá, eu sou o professor Gustavo e nesse vídeo vou dar continuidade às questões introdutórias da preparação da OBMAP com o assunto de funções. Sempre lembrando que conforme a gente vai se aprofundando na playlist, as questões vão ficando mais difíceis. Mas como essas ainda são questões de introdução, são questões mais razoáveis. Entretanto, como estamos tratando de um concurso de matemática, os enunciados podem ter rigor matemáticos ah, mais rigorosos do que estamos acostumados. Então, vou tentar explicitar ao máximo cada palavra do enunciado para que não sobrem dúvidas. Bem, no exercício 4, temos uma função que é definida de R em R. O que significa isso? A função é sempre escrita por uma lei de formação, um domínio e um contradomínio. Então, escrevemos a função da seguinte maneira: f, que vai do seu domínio, flecha, contradomínio. E no meio desse contradomínio, temos uma lei de formação, em qual eu levo os meus elementos do domínio e eles retornam, se existirem, aos conjuntos do contradomínio. Nesse caso, a minha função é definida dos reais aos reais, ou seja, os reais são todos os números que nós conhecemos e o contradomínio também são todos os números que nós conhecemos, pois também são os reais. Isso significa que eu posso colocar qualquer valor, desde que a lei de formação não tenha algum valor que não possa ser posto. Por exemplo, se eu tiver uma f de x que seja 1 sobre x, eu não posso determinar o domínio como sendo zero, pois eu não posso colocar uma divisão por zero. Então, o meu domínio tem uma restrição, que é o zero, que acontece por causa da lei de formação. Isso não acontece na questão. Na questão, temos uma lei de formação que não tem nenhuma restrição, já que ela não é denominador de nenhum número, e sim apenas um número que está sendo subtraído. Então, isso significa que eu posso colocar todos os números do domínio e todos os números vão dar algum número também do contradomínio existente. O que a função me pergunta é: quais são os valores do coeficiente angular e coeficiente linear? O coeficiente angular, na nossa função que é definida como f de x igual a ax mais b, é sempre aquele cara que está multiplicando a minha variável x, ou seja, a minha variável do domínio. Enquanto o coeficiente linear é sempre aquele cara que está fixo como soma, independente da minha variável. Então, ele sempre vai aparecer separado. Neste caso, não aparece nenhum número antes do x, mas temos um sinal de menos. Quando não aparece nenhum número, significa que o número que está ali do lado é o 1 vezes x, já que 1 vezes x é ele mesmo. E como temos um sinal de negativo, vamos considerar o menos 1 vezes x, mais 1 meio, que evidentemente será o meu b. Ou seja, o meu coeficiente angular, que é o a, é menos 1. E o meu coeficiente linear, que é o b, é 1 meio. E essa é a resposta da questão 4. Certo, pessoal? Tchau.